Você sabe quais foram as melhores defesas do Campeonato Brasileiro de 2012? Fala aí, rapaziada do Ali no Jogo, beleza? Aqui quem tá falando é o Ian. E bora pra mais um vídeo do canal. Como vocês viram no título, dessa vez eu vou contar a história do Fluminense campeão brasileiro de 2012. Inclusive, já deixando o adendo aqui, semana passada eu gravei de 2010, então se você ainda não viu, pausa esse vídeo, vai lá no vídeo passado, assiste e volta pra cá. Cara, se você é tricolor, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, porque eu tenho certeza que aqui você vai ter muito conteúdo, não só do Fluminense, como de futebol em geral. Vai ter bastante coisa pra você curtir, então já vai se inscrevendo pra não perder nada. Enfim, bora começar logo esse vídeo. Seguinte, rapaziada, dessa vez eu vou começar contando um pouco do time base já, de como era essa equipe do Fluminense em 2012. Do gol, o time tricolor tinha Diego Cavalieri, na zaga, Bruno, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos, no meio, Edinho, Jean, Deco, aí ou Wagner, que o Wagner entrava algumas vezes, e Thiago Neves. E no ataque, o Wellington Nem, ou Sobs, algumas vezes no lugar do Nem, e Fred. O técnico, como a maioria sabe, ou como todos os tricolores sabem, Abel Braga. Era um timaço, né? Era uma grande equipe, dava gosto às vezes pro Fluminense jogar. Deco, Thiago Neves, Fred, Sobs, Nem, todo mundo jogando muita bola. Era muito bom de ver essa equipe. E essa equipe, como eu falei, era boa de ver jogar e pontuava bastante. Ela teve 22 vitórias, 11 empates e apenas 5 derrotas nas 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Isso fez com que ela chegasse a 77 pontos e fosse campeã, né? Até com antecedência, 3 rodadas com antecedência. Além disso, a equipe fez 61 gols pró e sofreu apenas 33, tendo um saldo de gol de 28. Seguinte, galera, dessa vez eu vou contar sobre os jogos, né? Falar um pouco dessa campanha, das partidas mais importantes ou das partidas que eu resolvi destacar aqui, que eu considerei mais interessantes de contar no vídeo. Enfim, bora seguir essa bagaça e bora começar. Na primeira rodada, a equipe do Fluminense enfrentou o Corinthians lá em São Paulo, no Pacaembu. O jogo foi importante e teve um ponto nesse jogo que foi diferente, porque ambas as equipes usaram ou o time reserva ou o time misto, né? Porque, por exemplo, no Fluminense o Leandro Eusébio jogou, foi o capitão do time e tudo. E ele que fez o gol da vitória. O Fluminense começou ganhando o Campeonato Brasileiro por 1-0, com o gol do Leandro Eusébio de cabeça após uma cobrança de escanteio. Aí, por que o Fluminense usou esse time reserva e o Corinthians também? No meio de semana, os dois jogavam pela Libertadores. E o Fluminense foi eliminado da Libertadores contra o Boca. Isso fez com que... E isso refletiu no Campeonato Brasileiro, na verdade. Nas 3 rodadas seguintes, o Fluminense empatou e não conseguia jogar. Empatou contra o Figueirense em casa, por exemplo. A equipe ficou meio abatida após essa derrota pro Boca na Libertadores. Aí, após esses 4 jogos, né? Primeira vitória contra o Corinthians e depois os 3 empates frustrantes após a eliminação da Libertadores, a equipe tricolor voltaria a vencer. E voltaria a vencer bem. O Fluminense venceu a equipe da Portuguesa por 4-1, uma goleada. O Deco jogou muito, o Fred nem se fala. E conseguiu soltar um pouco dessa questão, né, da eliminação, os empates e tal. E foi aí que o Fluminense começou a voar mais ainda no campeonato, né? Porque ganhou a primeira fora de casa. E por mais que tenha empatado os 3 primeiros jogos, não tinha perdido ainda, né? Enfim, aí venceu esse jogo e veio a 7ª rodada, né? Tivemos a 6ª, veio a 7ª, que eu acho que é um jogo muito mais importante que a 6ª. A equipe tricolor enfrentou o Náutico nos aflitos lá no Recife. E esse jogo foi impressionante, cara. A equipe de Recife pressionou o Fluminense, foi pra cima, o Alvirrubro tentou fazer gol de tudo quanto é maneira, mas o Cavalieri estava um desesperado, salvou tudo, tirou tudo lá atrás. E o Samuel, o Sacruel, decidiu lá na frente e marcou 2 gols para a equipe tricolor sair vitoriosa lá do Recife, vencendo por 2-0. Uma coisa que eu não falei antes, que eu acabei até pulando a sexta rodada, né, pra falar da 7ª, o Fluminense ainda não perdeu no campeonato. E essa sequência vai continuar um bom tempo ainda. Eu vou falar do jogo que a equipe perdeu. A primeira derrota, mas antes teve um Fla-Flu muito importante, o Fla-Flu do Centenário. Então as 2 equipes entraram, tava tendo banda, escrito Fla-Flu no campo, pra cantar os hinos. Uma festa bonita, esse jogo foi no Engenhão, né, porque o Maracanã tava interditado para as obras, pra Copa do Mundo, mais Olimpíadas e etc. Tava um festão no Engenhão, digno de um Fla-Flu, principalmente de um Fla-Flu centenário. E a festa, para ficar mais bonita ainda para a torcida tricolor, o Fluminense venceu. O Thiago Neves cruzou uma bola, o Fred pegou de primeira, ela foi dando uma quicadinha, entrou no canto, o goleiro não conseguiu defender. E a equipe tricolor saiu vencedora por 1-0 lá do Engenhão. E isso ajudou mais ainda, né, a equipe seguir firme no campeonato. E aí veio a 9ª rodada, o Fluminense não perdeu. A 10ª rodada, o Fluminense também não perdeu. A 11ª, o Fluminense não perdeu. E chegou a 12ª rodada, que aí eu falei, né,
primeira derrota do Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense ficou da primeira até a 12ª sem perder de ninguém, cara. Isso já era muito bom. Só que não era o suficiente para ser líder, porque as equipes estavam muito boas naquele ano. O Atlético Mineiro, o Fluminense estavam disputando muito pau a pau esse campeonato. E nesse jogo o Fluminense perdeu, o Fluminense estava desfalcado também, foi fora de casa contra a equipe do Grêmio, que é uma grande equipe. Venceu por 1-0, né? Foi no Olímpico. A equipe tricolor venceu por 1-0 com um gol de Kleber Gladiador. Um gol que foi um cruzamento, aí o Kleber chutou, a bola quicou, passou por cima da perna do Gum, debaixo do Cavalieri, por cima do Cavalieri, não sei. Quase bateu na trave, enfim, entrou, a bola foi quicando e passando por cima de todo mundo, e entrou, e aí a equipe tricolor sofreu a sua primeira derrota nesse campeonato. Após essa derrota pro Grêmio, veio a 13ª rodada, onde o Fluminense enfrentou a equipe do Atlético Mineiro, a equipe postulante ao título, né? Os dois estavam disputando, foi o grande rival do Fluminense nesse campeonato. E esse jogo foi no Engenhão, então o Fluminense poderia ganhar e se aproximar ainda mais da equipe do Atlético. Só que o jogo teve de tudo, o Atlético teve chances, o Fluminense também teve, e depois dos 40 minutos do segundo tempo, já no final do jogo, o Fred fez um golaço, que ele recebeu um passe lindo, fingiu que ia chutar, o Vitor caiu no chão e ele bateu sem goleiro. Porém, o juiz anulou e invalidou o gol. Só que aí você pensa, pô, invalidou por algum motivo, provavelmente ele estava impedido. Foi isso que o juiz acusou, mas ele não estava, ele estava atrás do jogador. Então era para ser um gol legal, que o Fluminense acabou não tendo. Isso acabou prejudicando a equipe nesse início do campeonato, né? Se tivesse VAR, quem sabe esse gol seria validado, né? Hoje em dia, o VAR ajudaria a validar esse gol. Porém, talvez se não fosse isso, a equipe do Fluminense não teria sido campeão, ou teria ganhado forças para continuar no campeonato, quem sabe? Porque vai que essa anulação fez com que a equipe ficasse com mais vontade, né? Sempre rolam essas histórias aí, mas enfim, é só suposição, né? Passaram-se 6 rodadas desse jogo contra o Atlético Mineiro e a equipe tricolor enfrentou o Vasco, novamente no Engenhão, né? Como eu falei, o Maracanã estava interditado. Então o clássico era no Engenhão e o Fluminense também mandava seus jogos no Engenhão. Um ou outro, o Fluminense jogava ou em São Januário ou em Volta Redonda. E nesse jogo contra o Vasco, a equipe tricolor venceu por 2-1. 2 gols foram do Thiago Neves, um foi de falta e o outro foi um puxeta, um meio voleio, sei lá, um voleio que ele chutou e a bola acabou entrando e garantiu a vitória pro Fluminense e seguir firme no campeonato, né? E ganhar clássico sempre é bom. Então, ganhar clássico do Vasco também, que é uma grande equipe, um grande rival do tricolor, foi bom para seguir firme no campeonato. Aí passaram algumas rodadas, né, poucas, e veio a 21ª, onde o Fluminense enfrentaria o Figueirense, já pelo retorno, fora de casa. Esse jogo contra o Vasco, inclusive, foi o último jogo do turno, né, do primeiro turno, agora é o retorno. Fora de casa, já no Roland Scarpelli, né, porque já tinha jogado com o Figueirense no Engenhão, patrão em 2-2, e começou vencendo, com gols de Digão e Rafael Sobis. O Fluminense abriu 2-0 e estava se encaminhando para sair vencedor, né? Porque abriu 2-0 no segundo tempo já. O segundo gol saiu no segundo tempo. Então estava se encaminhando para ter mais uma vitória no campeonato e sair tranquilo desse jogo, 2-0 no placar e tal. Só que a equipe se complicou e acabou sofrendo um empate lá no Orlando Scarpelli. Teve até um golaço de falta nesse jogo da equipe do Figueirense. E os tricolores saíram um pouco frustrados nessa partida, né? Porque abrir 2-0 e tomar um empate, ainda mais fora de casa, é um pouco frustrante para a equipe do Fluminense. Porém, na rodada seguinte, veio a 22ª rodada. O Fluminense enfrentou o Santos. E essa rodada foi decisiva, porque se o Fluminense ganhasse, sairia líder do campeonato. E foi o que aconteceu. A equipe tricolor deu um baile de bola no Santos. Teve 2 gols de Wellington Nem, mais um golaço do Samuel, que ele bateu no ângulo do outro lado da área, né? Ele bateu de um lado da área, a bola foi no outro ângulo. Um golaço, a equipe do Fluminense venceu por 3-1 o Santos e assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, porque daí o Fluminense não saiu mais no resto da competição. Agora, já na 23ª rodada, o time de Guerreiros enfrentaria o Internacional. Lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, ainda em obras, né? Tava em obras, mas a equipe do Inter mandava seus jogos lá ainda. Então o tricolor enfrentou a equipe do Inter lá. E o jogo foi pau a pau, né? Porque a equipe do Inter é uma grande equipe novamente, outro time bom. Esse Campeonato Brasileiro tinha muitos times bons. E o Fluminense saiu vencedor novamente, mais uma vitória fora de casa. O Fluminense enfrentou o Inter e venceu por 1-0, após uma corrida de Nem de mais de 50 metros e um passe pro Fred. O atacante tricolor só botou a bola para dentro da casinha, comemorou essa vitória por 1-0 contra essa grande equipe. Após alguns jogos, veio a 27ª rodada, onde a equipe do Fluminense enfrentaria o Flamengo novamente. Mais um Fla-Flu no campeonato, né? Como acontece, o turno e o retorno, são 2 Fla-Flus pro Campeonato Brasileiro. E novamente a equipe do Fluminense é o vencedora desse jogo. E foi um golaço, cara. Foi um escanteio rápido, que foi batido pelo Thiago Neves, o Deco dominou,
deu uma fatiada que só craque sabe fazer. O Fred pegou um voleio sensacional, a bola foi no cantinho e não teve chance pro goleiro rubro-negro defender. E nesse jogo ainda teve uma coisa a mais. O Cavalieri pegou um pênalti do Botinelli para botar esse Fla-Flu ainda mais histórico do que já foi, né? Porque o que tem de foto do Fred voleio, quadro, caramba, tá fora do gibi, né? Enfim, foi um jogão e o Fluminense venceu bem contra um rival. E isso ajudou para esse final do campeonato, né? Porque 27ª rodada, tava faltando 12 rodadas. E como eu falei, o Fluminense foi campeão um pouco antes, né? Isso ajudou para esse final do campeonato. Passaram-se alguns jogos e veio a equipe do Atlético Mineiro novamente para enfrentar o Fluminense. Dessa vez lá na Arena Independência, em Minas Gerais. E o Tricolor passou um sufoco nesse jogo, cara. A equipe do Atlético começou pressionando. E o primeiro tempo acabou 0 a 0, na verdade. Muito por conta do goleiro, muito por conta do Cavalieri, que agarrou muito. E da defesa do Tricolor conseguiu segurar essa pressão. Veio o segundo tempo e o Fluminense abriu o placar com o Wellington Nem. E aí o Tricolor tava em festa, né? Segurando a pressão 1 a 0, fora de casa e tal. Só que como eu falei, o Atlético estava indo pra cima, tava querendo o gol, a todo que é direito. E fez 1 a 1, empatou com o Jô. E acabou virando novamente com o Jô, fazendo 2 a 1. Só que o Tricolor não queria saber disso e também num de seus contra-ataques acabou fazendo o segundo gol, empatando em 2 a 2 essa partida, um gol de Fred. Só que aí, como eu tô falando várias vezes, o Fluminense novamente ficou atrás e o Atlético pressionando. E numa bola sinistra do Ronaldinho Gaúcho, Leonardo Silva cabeceou no final do jogo para fazer 3 a 2 o Atlético e a equipe mineira sair vencedora dessa partida. Mas esse jogo ficou marcado por alguns motivos. Primeiro porque foi o jogo mais legal do campeonato, foi o jogo mais interessante de assistir, foi um jogão de bola, as duas equipes jogaram muito. Segundo, por conta das entrevistas, né? O Deco falando que o Atlético venceu naquele dia, mas quem sairia campeão era o Fluminense. O Fred chamando o Cuca de um fanfarrão do caralho. Então assim, falando que, né, Cuca é meu amigo, mas hoje ele foi um fanfarrão do caralho. Então assim, foi um grande jogo marcado por ser um jogo de bola e principalmente pelas entrevistas dos jogadores do Fluminense. O torcedor do Fluminense jamais esquece isso, porque realmente o Deco estava certo. Quem saiu campeão foi o Tricolor, né? E aí, veio o jogo do título na 35ª rodada. Como eu repeti inúmeras vezes, o Fluminense foi campeão antecipado. Então nem vou falar das 3 últimas rodadas, porque a equipe do Fluminense não ganhou. E principalmente no jogo seguinte, né? Perdeu de 2 a 0 em casa para a equipe do Cruzeiro, que tava jogando meio assim, chapado, né? Da comemoração do título, foi a entrega da taça e tal. Então os caras estavam um pouco nem aí pra esse jogo. Eu acho que todo mundo tava um pouco nem aí pra esse jogo. Menos o torcedor sempre quer ver ganhar. Mas o time tava já meio de ressaca, né? Enfim, voltando pra esse jogo do título. O Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2 em Presidente Prudente. Mas esse jogo foi um jogo muito difícil. Mais difícil do que parece. Porque o Palmeiras nesse ano tava lutando pra não cair. Precisava, pelo menos, pontuar nesse jogo. Principalmente ganhar. Pra tentar seguir na Série A. E o Fluminense começou pressionando, abriu 1 a 0 com o gol do Fred. Aí passou o primeiro tempo, acabou o primeiro tempo 1 a 0, veio o segundo. Novamente, Fred faz o segundo gol do Fluminense. O Fluminense abre 2 a 0 Presidente Prudente. E aí já viu, a torcida do Palmeiras acha que não dá mais, que não tem como empatar, não tem como empatar. A equipe palmeirense empatou, fez o 2 a 2. O Fluminense complicou um jogo que parecia fácil, um jogo que poderia dar o título já com muito mais tranquilidade. O Fluminense acabou complicando, porém, no final do jogo, numa jogada de Jean, um cruzamento para trás, o Fred bateu pro gol e o Fluminense se sagrou campeão brasileiro. E tiveram alguns detalhes nesse jogo que alguns torcedores esquecem, outros nem tanto. O primeiro detalhe foi que o Galvão narrou esse jogo e ele narrou o tetra do Fluminense como se fosse da seleção. Ele ficou repetindo, é tetra na Globo. E eu tenho certeza que muitos tricolores não devem lembrar disso. E uma coisa que eu acho que aí todos os tricolores lembram foi que o Richarlison tava fazendo uma entrevista, né, quando acabou o jogo do Vasco Atlético Mineiro, falando, enquanto a gente tem chance, a gente vai lutar até o final, que não sei o que, se tem chance, não sei o que. E aí veio o gol do Fred, e o Richarlison falou, paciência, vambora. E a torcida do Fluminense não esquece isso, adora zoar com isso, porque realmente foi um momento muito engraçado. Enfim, falei dos jogos, agora eu vou contar um pouco das curiosidades do campeonato, como eu sempre faço. Porque gosto de falar um pouco, né? Até pra responder um pouco da pergunta lá do início. Vocês lembram que eu perguntei quais foram as melhores defesas do Campeonato Brasileiro? Agora eu vou falar um pouco dessas curiosidades do campeonato. Agora só pra completar, né, as curiosidades que eu falei que queria falar. O artilheiro do Campeonato Brasileiro foi o Fred, ele teve 20 gols. Eu acho que nenhum tricolor esqueceu disso, né? Todo mundo sabe. Até por isso que eu não fiz essa pergunta no início. O melhor ataque não foi do Fluminense, foi do Atlético Mineiro. A equipe de Minas teve 64 gols nos 38 jogos. Em segundo foi o Fluminense, com 61 gols em 38 jogos também. As melhores defesas do campeonato foram do Fluminense e do Grêmio. Ambas sofreram 33 gols em 38 jogos. Então assim, o Fluminense defendeu bem, atacou bem,
não tinha como, né? Tinha que ser campeão. E uma coisa que a maioria também não sabe é que a maior goleada desse campeonato foi do Atlético Mineiro, um 6-0 no Figueirense, uma equipe que o Fluminense não venceu no campeonato, na 28ª rodada lá em Minas Gerais. E a maior goleada do Fluminense foi um 4-0 contra o Bahia na 10ª rodada no Engenhão. Enfim, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like, deixem nos comentários palpites ou até ideias para próximos vídeos do Fluminense. Enfim, qualquer coisa que vocês quiserem falar, deixem aí nos comentários. Digo e repito, se inscreva no canal, deixe seu like. Valeu, falou e até a próxima.